Às vezes, as batalhas mais duras não acontecem no campo, mas dentro do coração. E existem histórias que não são sobre ganhar ou perder, mas sobre reencontrar aquilo que nunca deveria ter sido deixado para trás. Uma amizade que Deus construiu antes mesmo que você percebesse o quanto ela te sustentava. Hoje eu quero te contar a história de dois amigos, Léo e Renato. Dois jovens que começaram no futebol, ainda crianças, brincando descalços no campinho de terra. Um era atacante, rápido e ousado. O outro, volante, inteligente e leal. E juntos eram mais que uma dupla, eram praticamente irmãos. Eles cresceram lado a lado, treinando juntos, sonhando juntos, superando os mesmos medos. Quando um caía, o outro levantava. Quando um errava, o outro o defendia. E quando o mundo dizia que eles não iam chegar a lugar nenhum, eles respondiam: a gente chega, juntos. Mas o tempo tem um jeito estranho de testar aquilo que a gente ama. Quando os dois chegaram ao time profissional, algo começou a mudar. A pressão aumentou. O dinheiro entrou na jogada. O ego começou a sussurrar no ouvido. E aquilo que antes era parceria, virou comparação. Léo era o destaque. Fazia gols, aparecia na mídia, virou o queridinho da torcida. Já Renato era o tipo de jogador que todo treinador ama, mas poucos torcedores percebem. Fazia o trabalho invisível. Corria por três. Era leal, mas silencioso demais para ser lembrado. E foi aí que a ferida começou. Renato passou a sentir que sua amizade estava ficando para trás. Não por culpa de Léo, mas por causa do peso que a falta de reconhecimento coloca no coração. O silêncio virou distância. A distância virou frieza. E, quando perceberam, eles já não se olhavam mais. O time inteiro notou. A dupla que antes parecia inseparável, agora mal trocava palavras. E dentro de campo, isso custou caro. A química desapareceu. As jogadas que antes fluíam naturalmente começaram a falhar. A confiança virou dúvida. E o time começou a perder. Um dia, depois de mais uma derrota, o técnico chamou os dois no vestiário. Não gritou, não acusou, apenas olhou para eles como quem enxerga a alma e disse: vocês não estão quebrados, só estão machucados. E uma amizade machucada pode destruir mais que uma lesão no joelho. Eles ouviram, mas ficaram calados. O orgulho é um muro que cresce rápido demais quando a gente não percebe. E o pior, nenhum deles queria admitir dor. Nenhum queria ser o primeiro a pedir desculpas. Nenhum queria dizer: eu sinto a tua falta. Mas Deus é especialista em criar situações que curam o que a gente acha que está perdido. E foi numa das semanas mais tensas da temporada que isso aconteceu. O jogo era decisivo. Se o time perdesse, adeus campeonato. E o pior, estavam sem peças importantes. Precisavam de cada jogador, inclusive os dois que já não se entendiam. O estádio estava cheio. O clima era pesado. Chovia fino, como se até o céu estivesse tenso. Quando o juiz apitou o início do jogo, dava para sentir a frieza entre Léo e Renato. Eles evitavam se olhar, evitavam falar, jogavam perto, mas como estranhos. O primeiro tempo foi um desastre. O time não se encontrava, ninguém se entendia, e a torcida começava a perder a paciência. A pressão aumentava a cada minuto. E lá no fundo, cada um deles sabia que aquilo não era só futebol. Era o reflexo do que estava acontecendo entre os dois. No intervalo, enquanto todos descansavam, Léo ficou sentado olhando para o chão. Ele tremia de frustração. E foi naquele instante que algo mexeu dentro dele. A voz na mente dele dizia: se você continuar assim, vai perder não só o jogo, vai perder seu irmão. Do outro lado do vestiário, Renato apertava as próprias mãos, tentando controlar a ansiedade. Ele lembrava dos tempos antigos, das risadas, das conversas no banho, dos sonhos que fizeram juntos. Uma dor quente subiu pelo peito dele, a sensação de que estava jogando contra o próprio amigo e contra ele mesmo.
A preleção do técnico foi curta. Ele olhou para eles dois como um pai olhando para filhos que brigaram por bobagem e disse apenas: "Se vocês não jogarem juntos, ninguém aqui vence." Quando o time voltou ao gramado, algo parecia diferente. Não no futebol ainda, mas no coração. Faltava só uma faísca. E essa faísca veio quando Renato recuperou uma bola difícil e, pela primeira vez em semanas, olhou diretamente para Léo. Os olhos dos dois se encontraram por menos de um segundo, mas foi o suficiente. Renato fez um gesto mínimo, quase imperceptível de confiança, e Léo sentiu algo voltar ao lugar dentro dele. Na jogada seguinte, Léo recebeu a bola pela ponta. Driblou um zagueiro, mas perdeu o equilíbrio. Antes que caísse, Renato apareceu como um raio, recuperando a jogada. Era como nos velhos tempos. O estádio vibrou. O time sentiu. E eles também. Aos poucos, a dupla começou a ressurgir. Um fazia o desarme, o outro dava continuidade. Um apontava o espaço, o outro entendia sem precisar explicar. Era como se Deus estivesse restaurando, passo a passo, o que o orgulho tinha destruído. Até que, aos 42 minutos do segundo tempo, aconteceu o momento decisivo. O placar estava 0-0. Tudo indicava um empate amargo, mas Renato viu algo que ninguém viu. Léo, correndo nas costas da defesa. Ele fez um passe perfeito desses que só um amigo de alma poderia dar. Léo dominou. Entrou na área. Olhou para o goleiro. E ao invés de chutar forte, ele só tocou por cima, com calma. Um toque simples, bonito, quase poético. A bola balançou a rede. O estádio explodiu. O time correu para comemorar. E, pela primeira vez em muito tempo, Léo correu na direção de Renato. Ele o abraçou com força, com um tipo de urgência que só existe quando a pessoa percebe que quase perdeu algo precioso demais. Renato retribuiu o abraço com uma força ainda maior, como quem diz, sem palavras: "Eu nunca parei de ser teu amigo." Foi ali, naquele abraço no meio do gramado, que a verdadeira vitória aconteceu. Não era sobre o gol, não era sobre o campeonato. Era sobre dois corações que aprenderam que a amizade não acaba com silêncio, mas pode renascer com humildade. Quando o jogo terminou, o técnico olhou para eles e sorriu como quem já sabia o final dessa história. E a torcida, sem entender o que realmente tinha acontecido ali, só via dois jogadores emocionados, sem saber que Deus tinha acabado de costurar de volta uma amizade que valia mais do que qualquer taça. E talvez você esteja ouvindo esta história porque também tem uma amizade machucada. Uma pessoa que você ama, mas de quem se afastou sem querer. Um laço que se perdeu no meio do orgulho, da pressa, das dores não ditas. Escute com carinho. Se Deus é capaz de restaurar o que o tempo desgasta, Ele também pode restaurar aquilo que a sua alma sente falta. Às vezes, a cura não vem do outro. Vem de você dar o primeiro passo. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa importante. Se esta história falou com você, inscreva-se agora no canal Bola Divina e deixe o seu gosto. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam curar amizades que Deus não quer que elas percam. Assim como Léo e Renato, você também pode reencontrar aquilo que achou que tinha perdido. Basta deixar Deus entrar no gramado da sua vida e Ele vai te mostrar que sempre existe uma jogada que salva. Porque a verdade é simples. Quando Deus está no meio, nenhuma amizade termina. Ela apenas espera o momento de renascer. E antes de você sair deste vídeo, deixa eu te pedir uma coisa do coração. Se esta mensagem tocou sua alma, inscreva-se agora no canal Bola Divina, deixe o seu gosto e escreva um comentário de fé, algo que Deus colocou no seu coração hoje. Isso não só fortalece esta comunidade, mas ajuda esta palavra a alcançar outras pessoas que precisam restaurar o que ainda não está perdido.